Graça e paz, igreja. Boa noite. Motivo de alegria. Mais uma noite poder compartilhar da palavra do Senhor com os irmãos. Amém? Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar de algo que é da parte do Senhor, da vontade do Senhor, porque eu tinha preparado uma mensagem há uns dias atrás. E ontem eu indo para o trabalho lá do evangelismo na sopa, ali pro trabalho do sopão, o Senhor foi falando comigo no caminho. E eu não sei porquê, Ele começou a colocar um nome no meu coração, na minha mente, e começou a falar muito dessa pessoa. E foi ali um trajeto a qual o Senhor trouxe a mensagem de ontem, sabe? De hoje, né? No dia de ontem Ele trouxe a mensagem de hoje. Então, às vezes a gente prepara, mas a vontade do Senhor é que permanece, né? Nada pode ser de acordo com o que a gente pensa, que a gente quer, mas de acordo com a direção que Ele nos dá. Amém? Abra a tua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, no capítulo 11. É uma história bem conhecida e eu creio que muitos aqui já leram, se não leram, já ouviram falar. 2 Samuel, capítulo 11. Glória a Deus. Deus é bom. Ontem nós passamos uma lutinha lá, pastor. Nossa, Deus. Mas tudo que tem luta, no final tem vitória, né? E foi bênção, graças a Deus. Mas foi luta, não foi fácil, não. Mas tudo com luta tem vitória. Todos acharam aí? 2 Samuel, capítulo 11. Quem sabe me falar do que fala esse texto aí? Essa história e esse capítulo? Quem sabe me falar? Quem já leu? Ninguém leu, não? Ninguém conhece essa história, não? Oi? O adultério de Davi? Essa história ela fala, né, do pecado de Davi, mas será que é só do pecado de Davi que essa história fala? E é isso que nós vamos ver. Esse texto aqui, quando a gente abre nele, a gente às vezes vai buscar uma palavra, a gente abre nele e a gente já olha a questão de Davi, né? Sempre foi assim. Eu, pelo menos comigo, sempre foi assim. Eu acredito que com os irmãos também não seja diferente. Mas Deus me deu a pregação dentro desse texto que não tem a ver com Davi. Como que pode, né? Mas é porque a palavra de Deus ela é assim. Se você for esmiuçar a palavra, se você for buscar dentro da palavra algo a mais, sempre Deus vai ter mistérios ali a nos revelar dentro de cada história, né? Não só os que estão ali à frente do texto, mas às vezes aquele que está lá na retaguarda, aquele que está lá no cantinho do texto, ele também tem muito a nos ensinar. E hoje nós vamos falar de Urias, amém? Nós vamos falar exatamente de Urias. Glória a Deus. Vamos ler o texto em nome de Jesus. Eu vou ler do começo, para quem não conhece, poder conhecer um pouco da história, amém? Diz assim, o título é Davi comete um adultério e um homicídio. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo o Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi, perguntou por aquela mulher, e disseram, porventura não é esta Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia, então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi e disse,
pejada estou, ou seja, grávida estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi: como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra? Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele a iguarias do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, não desceu à sua casa. E fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu à minha jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei eu de entrar na minha casa para comer e beber, e me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte, e Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os seus servos, com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu pela manhã que Davi escreveu uma carta a Joabe, e mandou-la pela mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: põe Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. E aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando contra Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Até aqui, amém? Glória a Deus. Você pode saudar essa palavra com a salva de palmas em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, meu Pai. Obrigado, Senhor, por esta palavra, por esta direção, Senhor, que o Senhor possa falar com cada vida nessa noite, Pai. Que o Senhor possa preparar cada coração aqui como uma terra fértil, e que haja entendimento, discernimento, meu Pai, ao Senhor revelar esta palavra, meu Pai. Que todos possam entender a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Como eu disse, a gente vê esse texto, a gente já olha para Betseba, a gente já olha para Davi, a gente já olha para o homicídio, para o adultério, mas muitos esquecem de olhar para essa personagem aqui tão importante, chamada Urias. Um homem que, com pouco que foi citado dele aqui, tem muito a nos ensinar. Não é pouco não, é muito. Urias foi um homem exemplo para mim e para você. Às vezes a gente busca exemplo nos grandões, né? Nos heróis da fé, naqueles que são citados lá em Hebreus, naqueles que se destacaram, né? No próprio Davi. Mas Urias é uma pessoa que merece todo o nosso respeito e que merece ser observado nas pequenas coisas que são citadas aqui em relação a este homem. Urias, para começo de conversa, ele era um homem estrangeiro, ele era um heteu. Ele era um homem, com certeza, que sofria preconceitos por não ser da linhagem dos hebreus, por não ser um homem, né, ali da terra de Israel, um homem, né, da mesma linhagem daquele povo de Deus. Naquela época havia realmente um preconceito, né, porque havia realmente uma separação. Não que hoje não há, a gente sabe que o povo de Deus ele é um povo separado, porque ele não vive segundo a vontade do mundo, mas ele vive segundo a vontade de Deus. Então isso torna realmente um povo separado das coisas do mundo. Não que seja melhor, mas tem um estilo de vida, um foco, uma visão, um alvo diferente do que aquele que vive dissolutamente, que vive a vida de qualquer jeito. Então Urias, com certeza, ele sofria esse preconceito, como muitos ainda sofrem nos dias de hoje,
É a primeira coisa que a gente pode observar na vida de Urias. Eu mesmo sou uma pessoa que eu passo por uns momentos de preconceito pelo meu passado. E muitos passam por esse preconceito até mesmo dentro da casa do Senhor, porque tiveram um passado obscuro, fizeram coisas desagradáveis, e as pessoas sempre olham para aquela pessoa com um certo receio. Será que esse aí converteu mesmo? Será que esse aí não vai virar a cabeça de novo? Será que esse aí, né, é de confiança? Infelizmente, o nosso passado, ele sempre vem à tona. Infelizmente, Deus lança no mar do esquecimento, mas o ser humano faz questão de ficar recordando, de ficar lembrando, de ficar apontando para o nosso passado. Mas o que Deus quer falar com você hoje é que Deus, Ele não te julga pelo seu passado, porque senão Ele não teria te escolhido, Ele não teria te chamado, Ele não estaria te sustentando na presença dEle. Então não importa que as pessoas falem, que as pessoas apontem, lembre, Deus usa, Deus chama e Deus mantém na presença dEle quem Ele quer, quem Ele deseja, independente se essa pessoa teve um passado obscuro, se essa pessoa não teve, se essa pessoa é gorda, é magra, se é branco, se é preto, se é rico, se é pobre, não importa. Para Deus não tem preconceito, porque Ele não faz acepção de pessoas. Mas Urias, com certeza, ele sofria isso. Mas as suas atitudes mostravam que ele, às vezes, era mais fiel e mais voltado à vontade do Senhor do que aqueles que tinham, de repente, a linhagem, daqueles que eram povo de sangue hebreu, né? E eram as atitudes dele que mostravam isso. Então, não é muitas das vezes você está dentro da igreja que você vai mostrar para aquelas pessoas lá fora que você é luz, mas é as suas atitudes que vai mostrar para as pessoas lá fora se você é luz ou não, se você é sal ou não, se você é servo de Deus ou não. Muitos confundem, que acham que o fato de estar na igreja já diz que ele é uma pessoa de Deus. Não. Infelizmente, nós sabemos, tem muita igreja aí cheia de pessoas que não tem nada de Deus. Infelizmente, é uma triste realidade, mas é uma realidade que existe nessa geração que nós estamos vivendo. Então, a primeira coisa que nós podemos observar é que ele sofria preconceitos, né? Mas os seus exemplos sempre justificaram aqueles apontamentos, aquelas perseguições, de repente, que esse homem viveu por ser um estrangeiro. E a outra coisa que me chama a atenção é a fidelidade de Urias. Era um homem fiel, porque o texto vai falar com a gente que ele não pestanejou em tempo algum, ele não contestou em tempo algum, e ele, de alguma forma, ele ensinou a Davi a ser fiel. Com a sua fidelidade, ele mostra para Davi que ele não tinha por que estar com a esposa, por que está indo, né, à sua casa, porque ele dava mais crédito à missão e ao propósito que ele foi designado, e a qual Davi chama ele ali, simplesmente para tentar apagar o seu pecado, esconder o seu pecado, mas ele não perdeu o foco dele era a vitória sobre aquela guerra. Quantas vezes nós deixamos de ser fiel porque chegam propostas, como chegou para Davi, e tentam nos tirar do alvo, da direção correta. Urias podia muito bem ter falado, nossa, ganhei uns dias de folga, vou para minha casa, vou comer comidinha da esposa, vou ter uma noite maravilhosa com ela, vou aproveitar minha folga e depois eu volto para a guerra. Não. Urias mostrou ser fiel, ele renunciou coisas que nós, no nosso dia a dia, temos dificuldade de renunciar. A mordomia, o conforto, né? Falou que é um conforto, que é uma folguinha do serviço, que é uma folguinha da igreja, tem gente que dá pulo de alegria. Falou que está ali oferecendo, né, de alguma forma um escapezinho ali da peleja, da guerra, da batalha, a pessoa,
não pensa duas vezes e está indo. Então essa história tem, igual eu disse, tem muito a nos ensinar, porque Urias, ele tinha, né, esse foco, ele tinha essa vontade de servir e esse respeito para com o propósito de Deus. Quantas pessoas estão perdendo o respeito pelas direções, pelaquilo que o Senhor pede, pelaquilo que o Senhor direciona dentro da vontade dEle, dentro da direção que a Bíblia dá. Quantas pessoas estão até mesmo desrespeitando a vontade de Deus para fazer a sua vontade, os seus gostos, para curtir os seus deleites. Muitas, infelizmente, a gente vê aí escândalos atrás de escândalos envolvendo o Evangelho, de até líderes que estão aí curtindo, esbanjando, esquecendo da batalha, esquecendo da peleja, deixando ser bem claro e visível a sua vida luxuosa de prazeres, mas deixando de lado a batalha, o bom testemunho. Porque a imprensa de hoje em dia, ela não vai mostrar a vida sendo curada, sendo liberta. Ela vai mostrar quando o pastor está lá, na beira da praia, está lá curtindo, de repente, a fazenda, está lá fazendo, né? Aí a imprensa faz questão de mostrar para quê? Para causar escândalo. Mas quando o pastor está subindo o monte, está fazendo a obra, a imprensa não mostra. Então o homem de Deus, quando ele se deixa de alguma forma ser levado por essas vontades mundanas, por essas vontades carnais, por esses gostos que é do ser humano, ele é vigiado a todo tempo. Mas se o pastor, teve um dia que eu ouvi um pastor falando isso, eu fiquei muito assim, impressionado com a fidelidade dele. Ele falou assim, cinema não é para pastor, não. Eu falei, mas esse cara, não estou entendendo o que ele quer dizer com isso. E aí eu interessei ali, continuei vendo o vídeo dele. Ele falou assim, ele dá aula de teologia, eu esqueci o nome dele, um homem muito sério, assembleano, muito sério dentro do que ele fala, dentro das posições dele, eu gosto muito de ouvir ele. Só não vamos recordar aqui bem o nome dele agora. Mas ele falava nesse sentido, por quê? Porque ele achava que o fato das pessoas testemunharem ele ali, saindo do cinema, de um lazer, de uma curtição, não ia trazer proveito algum, edificação nenhuma na vida das pessoas, mas o fato deles verem ele dando aula, fazendo a obra, salvando vidas, levando vidas ao reino de Deus, isso ia deixar um bom testemunho. Então ele preferia evitar esse lado que podia escandalizar para viver somente aquilo que edifica, que dá bom testemunho, que glorifica a Deus. Então a vida dele era realmente separada. Aí eu falo, mas aí também, né, às vezes é fanatismo. Não, é vigilância. Ele entendeu que dessa forma não ia dar brecha para escândalo, para perseguição. Então ele não se envolve, porque ele entendeu a posição dele de como pastor, como referência, como líder de batalha, ele tem que estar sempre focado na batalha. Como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E hoje em dia isso é raro, igreja. Hoje em dia, de ver muitas pessoas vindo na igreja, mas poucos sendo servos, pouquíssimos sendo discípulos. Porque o discípulo, se nós formos reparar, ele larga realmente tudo para viver a vontade de Deus. E o servo, ele está disposto a tudo. Ele está pronto a servir. Ele está preparado para toda e boa obra. Será que eu e você estamos na posição, pelo menos, de servo? Porque acredito eu que discípulo, infelizmente, essa geração quase não se vê um discípulo que largou tudo, para viver como Jesus vivia, para a obra de Deus, para a vontade de Deus, para curar, para salvar, para libertar. Hoje é raro, igreja, é raro. Infelizmente é raro. E Urias, ele larga ali com essa atitude dele, ele larga ali, ele deixa claro que a renúncia é algo muito importante dentro daquele que está focado na batalha, em juntar tesouros no céu.
Ele está focado no que está à espera dele, não do que tem à volta dele aqui nessa terra, que é passageiro. Porque essas coisas que nós vivemos aqui, que esses prazeres mundanos, isso é tudo passageiro. Isso nós não vamos levar nada disso com a gente. Isso não glorifica a Deus. Agora, levar vidas a conhecer Jesus, levar vidas a experimentar de milagres, levar vidas a terem uma experiência sobrenatural, isto vai te acompanhar. Essas obras ninguém vai tirar de você. Por isso Jesus foi bem taxativo, ele falou, aquele que não renunciar tudo, não pode ser meu discípulo. Ele não falou servo, ele falou discípulo. A gente pode servir a Deus, pode, e é uma obrigação nossa, porque Ele é o nosso Senhor, nós o reconhecemos como o nosso Senhor, mas às vezes nós deixamos até mesmo de servir. Nós servimos mais a nossa família, mais a nós mesmos, do que ao próprio Deus. Nós, quando vamos para a guerra, às vezes não encontra a gente nem na retaguarda. Quanto mais como Urias, que estava ali na linha de frente, disposto a morrer pela obra, pela batalha, pela guerra de Jesus, pela guerra do Senhor. Urias, sim, era um servo. Urias estava ali pronto, preparado. Quando Joabe fala com ele para ele ir ali naquela zona de risco, para ele correr ali um grande risco de morte, você não vê o texto falar que Urias justificou, argumentou, tentou esquivar, não. Urias foi. E pela experiência que eu acredito que este homem tinha com guerras, porque era um soldado experiente, ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia onde que ele estava indo, mas ele não retrocedeu. Ele foi. Às vezes nós justificamos para fazer coisas tão pequenas, quanto mais dar a nossa vida pelo Evangelho. Às vezes a gente arruma justificativa para não vir na igreja, para não ir numa missão da igreja, para não subir um monte, para não orar para uma pessoa, para não pagar um preço ali, não fazer um propósito de jejum. A gente inventa cada desculpa, cada justificativa. Imagina para dar a sua própria vida pelo Evangelho do Senhor. Então são coisas que a gente tem que refletir realmente em qual posição que nós estamos, em qual posição que nós deveríamos estar. Porque se a Bíblia fala que nós somos peregrinos, que não é para a gente se apegar a nada deste mundo, que não é para a gente ficar preso às coisas dessa terra, para a gente juntar tesouros no céu, para a gente ser árvore frutífera, para a gente fazer a obra, e a gente quer fazer tudo ao contrário, qual posição a gente estamos? Eu tenho assim, como eu disse, eu tenho ficado assim muito perplexo com as coisas que eu tenho visto na madrugada. É coisa de doer o coração. Quem sabe que o inferno existe e que lá pessoas vão sofrer eternamente quando vê o que eu tenho visto aí na madrugada, rodando nesse Uber, eu vou te falar com uma sinceridade, só se a pessoa não tiver coração para não se entristecer. São coisas absurdas. O povo está vivendo pior do que Sodoma e Gomorra, se deleitando nos seus prazeres, na prostituição, na droga, nos seus prazeres carnais, estão totalmente longe do perfil que Deus escolheu e criou o ser humano para viver. E isso traz uma tristeza em quem conhece esse perfil, em quem conhece a verdade, traz uma tristeza, uma angústia, irmão, que você fala assim, nossa, aonde que esse vai parar? Aonde que esse vai parar se não se converter, se não conhecer Jesus, se não mudar a direção? O que vai ser dessa vida? O que vai ser dessa vida? As pessoas estão dando tudo pelo pecado, mas nada por aquilo que agrada a Deus. Dão tudo, viram noitadas, gastam dinheirada, arriscam a sua vida pelo pecado, pelo prazer momentâneo. Mas por Deus ninguém quer nada.
Que geração é essa, igreja, que nós estamos vivendo? Que geração é essa? É uma geração extremamente corrompida. E nós estamos vendo tudo e às vezes fazendo vista grossa. Nós estamos vendo ali as coisas acontecerem e muitas das vezes estamos fazendo vista grossa, sabe por causa de quê? Porque a gente ora pouco, a gente evangeliza pouco, a gente faz pouco por essas vidas que estão se matando. Infelizmente a gente faz pouco. Nós poderíamos fazer mais. Parar de justificar, parar de tentar de alguma forma achar que Deus não nos conhece, porque quando nós inventamos justificativa, dá a impressão que nós achamos que vamos enganar Deus. Não, Senhor, eu não fui lá, mas é por causa disso, eu não fiz isso por causa disso. Deus te conhece, meu irmão, Deus me conhece. Não adianta a gente inventar justificativa para deixar de fazer o que a gente tem que fazer, não. Para deixar de ser luz, para não ser o sal a qual ele falou que nós teríamos que ser, não. Entra ano e sai ano, a gente vê pessoas a cada dia se afundar mais e nós nos calamos. Às vezes nem o nosso testemunho a gente dá. Às vezes nem o nosso testemunho a gente dá. Porque é tão precioso. O que Deus fez na sua vida, meu irmão, é muito precioso. Se você está tendo aqui a oportunidade de ouvir a palavra, se você está aqui essa noite, se sinta privilegiado. Você é privilegiado. Você foi escolhido, você tem os ouvidos abertos. Quantas pessoas queriam estar sentado nessa cadeira e essa cadeira está vazia porque ele não tem força, porque ele está afundado no pecado, porque ele está afundado na sua vontade própria, porque ele está na lama mesmo. E ele não consegue entrar naquela porta ali. Ele está cheio de orgulho, cheio de preconceito, cheio de entendimento errado. Mas você não. Você está aqui porque seus olhos foram abertos. Você sabe a importância de ouvir a palavra. Então você é privilegiado. Mas esse privilégio, ele não tem que ser guardado só para você. Você tem que fazer jus a esse privilégio. Se dedicar em ganhar almas, em ser pescador de almas. Fazer de tudo para que você possa, amanhã, quando você não estiver mais aqui, as pessoas lembrar de você e falar: esse cara deu tudo pelo Evangelho. Esse cara, quando ele teve a vida transformada, ele levou vidas a serem curadas, a serem libertas, a serem transformadas. Essa pessoa é uma pessoa que eu me orgulho de ter conhecido. Nós temos que deixar algo aqui, igreja. E nós temos que levar algo também na nossa bagagem. E o que nós vamos levar é o que Urias levou, o bom testemunho, as boas obras, a fidelidade. A fidelidade, um homem que foi convertido, esse homem ele teve a conversão, ele foi convertido, ele viveu dentro de uma nação, de um povo que adorava outro Deus, mas ele conheceu o Deus Todo-Poderoso. Ele se enquadrou à vontade desse Deus Todo-Poderoso e ele foi para a batalha. Ele foi dar a vida por esse Deus Todo-Poderoso. Pelos propósitos desse Deus Todo-Poderoso. E às vezes nós não queremos dar nem um pouquinho do nosso tempo, quanto mais a nossa vida. Nós tiramos 5 minutos para ler a Bíblia e achamos que estamos lendo a Bíblia demais. Nós tiramos 10 minutos para orar e achamos que somos totalmente servos de Deus. Tem coisas que Deus não vai fazer por mim e por você. Tem coisas que é a gente que tem que fazer. Deus não vai fazer você orar mais, não. Deus não vai fazer você ler a Bíblia mais, não. É você que tem que fazer. Deus não vai fazer você ir ali e ganhar alma, não. É você que tem que renunciar a alguma prioridade, ir lá e ganhar alma para Jesus. Deus não vai lá dar o seu testemunho, não. É você que tem que ir lá e dar o seu testemunho. Deus não vai fazer uma obra de caridade para você, não. Pode te usar, mas Ele não vai fazer para você, não. É você que tem que ir lá e tem que fazer. É você que tem que ir lá e estender a mão para o seu próximo.
Vocês estão entendendo? Urias, ele era um homem que, assim, realmente me espanta a sua humildade. Quando ali ele é ofertado ali com presentes, que o rei, quando despede ele ali, pedindo ele para ir para casa, e achando o rei Davi que ele ia, né? Não, vou encher ele de presente, para ele chegar lá na Betseba, lá, cheio de presente, cheio de iguarias, né? E aí ele fazia aquela festança, que aí eles vão virar aquela noitada, e meu pecado está escondido, e ninguém vai saber de nada. Mas a humildade daquele cara, ele pegou as iguarias, ele pegou os presentes, ele não recusou a benção não, mas ele foi ali e dividiu com aqueles que estavam à beira do templo. Ele foi ali e dividiu com os seus servos, com os servos do Senhor. Ele podia muito bem ter pegado tudo e levado para casa, mas não, ele fez questão de dar um bom exemplo para aquele rei que estava perdido no seu conceito naquele momento, que estava totalmente enganado dentro do seu próprio entendimento, que achava que podia enganar, que achava que de alguma forma podia passar despercebido. Então Urias chega e dá um exemplo para uma autoridade. Isso me mostra também que Urias, não que ele fosse rebelde e desobediente, mas ele tinha direcionamento. Sabe quando você tem direcionamento, quando pastor nenhum te engana, quando mensagem nenhuma aí que a gente vê na internet te engana? Quando você tem palavra, quando você tem autoridade na palavra. Você pode entrar em qualquer igreja, você não vai ser levado por qualquer evento de doutrina não, porque você tem palavra. Pastor nenhum vai passar lábia no você achando que vai te enganar com conversinha fiada não, que você tem palavra. Mas para você ter palavra, você tem que comer a palavra. E Urias, ele demonstra que ele não foi levado por qualquer evento de doutrina, não. Qualquer elogiozinho, qualquer bandejazinha, não. Isso não encantou ele, não. Pelo contrário. Mesmo ele ali, isso que me deixa mais assim espantado, mesmo ele fora da sua sã consciência natural, normal, ele ainda foi fiel. Tem gente que se tomar um golinho de álcool, perde a bênção assim, ó, do nada. Tem gente que se sentar numa rodinha escarnecedor, quando vê, está mais mundano do que aqueles que estavam ali naquela rodinha. É ou não é, igreja? Parece que ele estava esperando uma brechinha para ele revestir do velho homem de novo. Mas Urias não. Urias ele foi embebedado, mas ele continuou firme. Ele continuou firme. Ele não se deixou levar. Mesmo não estando na sua sã consciência, ele foi fiel. Olha que exemplo, igreja, que Urias nos dá. Porque tem gente que também, né, aproveita o fato de ter bebido ali, de ter, como se diz, chutado o balde um dia e quer fazer o arco da véia, né? Ou seja, quer fazer tudo que ele não estava podendo fazer, né? Aí ele acha que ele está enganando, porque, não, bebi demais, quando eu vi já tinha feito. Uma coisa que Deus não conhece o coração, né? O desejo que estava no coração dele, né? Deus sabe. Às vezes não precisava nem de bebida, a bebida foi só um gancho. Ele já estava doido para chutar o balde e fazer as loucuras que ele gostava. Mas aí ele usa o gancho da bebida. Não, gente. A fidelidade, mesmo quando nós estamos passando por um momento de turbulência, mesmo quando bate a angústia, o desespero, nós temos que dar esse bom testemunho de fidelidade a Deus. Tem gente que basta chegar um diagnóstico para ele ali do médico, um diagnóstico que a palavra do homem está dizendo que para ele não tem jeito, que ele está desenganado, que ele esquece da promessa de Deus, ele esquece que ele serve um Deus que é o Deus do impossível. Ele esquece que melhor é o que está à espera dele do que essa terra aqui. Ele começa a ficar com medo de morrer, ele entra em desespero, ele já fala que Deus não está com ele, que Deus não existe, que ele está em pecado. Ele já começa a desesperar. Mas ele esquece de todas as promessas que a Bíblia nos dá. Basta um momentozinho de desespero, basta uma palavra do homem ali para tirar ele, às vezes,
da direção. E cadê a fidelidade dele? Cadê a fé dele? Foi embora. Urias, ó. Agora o que me espanta mais em Urias é ele carregar a sua sentença. Imagina você carregando a sua carta de morte, de sentença. É forte, né? E eu meditando sobre isso, eu falei, meu Deus, como que Urias me ensinou? Como que esse homem me ensinou? Urias podia ser um cara curioso, né? Mas não foi, não. A curiosidade, às vezes a gente vê falar, a curiosidade mata, né? A curiosidade mata. Mas Urias, se ele tivesse sido curioso ali, ele teria quebrado a sua fidelidade. Se por algum momento ele abrisse aquela carta ali, ele tinha deixado de ser fiel. Ah, ninguém está vendo mesmo? Deixa eu... É eu que estou levando, ninguém está vendo mesmo. Mas aquele lá, tem como esconder alguma coisa do nosso Deus? Pode ser com as portas fechadas, pode ser no meio de uma escuridão. Não tem como a gente esconder nada de Deus. A nossa fidelidade, ela tem que ser verdadeira em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Ele foi fiel ali, ó. Ele levou a sua cartinha ali, a sua sentença de morte ali, entregou do jeito que lhe foi ordenado. Me recordo Maria quando Jesus foi transformar ali aquelas águas em vinho. Maria disse assim: tudo que ele falar, vocês obedecem. Vocês escutem e obedecem. Por que Deus fala tanto com a gente só faz o que a gente quer? E às vezes reclama da vida, dos problemas, das batalhas, da situação. Por quê? Porque a gente só faz o que a gente quer, igreja. A gente não faz o que Deus quer. E esse Deus manda, fala, mas a gente só faz o que a gente quer. O que a gente acha que é certo. E Urias, ele fez conforme o rei mandou. Se a gente olhar, parece até injustiça, né? A gente fala, pô, mas o cara levar a carta de sentença, o Davi foi muito injusto ali e tudo. Às vezes nós, homens de Deus, vamos sofrer injustiças assim, terríveis. Mas às vezes essa injustiça, Deus quer te provar nela, para ver se você é fiel a Ele. Mas tem gente que fala assim, não, aí também já é injustiça. Aí eu não aceito. Aí começa a entrar o orgulho. Aí também não dá. Aí já chega. Não é assim que muitos falam? Até estando na presença de Deus, aí já é demais. Paciência tem limite. Eu não tenho sangue de barata. Não é assim? É. Aí está deixando de ser fiel. Está indo para carne. Está deixando o orgulho tomar conta. Mas não está se submetendo. Tem momentos que o cristão vai ser realmente um pano de chão. Jesus não foi? Nós não temos que seguir as pisadas de Jesus? Em algum momento ele não foi pano de chão para aquele soldado pisar, cuspir, escorraçar? Se nós estamos servindo ele, temos que seguir as pisaduras dele. Por que nós não aceitamos isso? Por que nós não submetemos à humilhação? Por que nós somos duros diante da injustiça? Por quê? Porque nós fazemos do nosso jeito, não do jeito que ele pede. Quando ele pede para a gente orar pelos nossos inimigos, matar a fome do nosso inimigo, nós queremos é tirar a comida dele mesmo. Nós queremos é que aconteça o que aconteceu, a injustiça que ele fez com a gente, que ela volte para ele. Mas dificilmente dobramos os joelhos e choramos por essa alma que está sendo movida pelo mal para nos atacar. Dificilmente levantamos um jejum por essa vida que nos magoou, que nos entristeceu. Dificilmente. Por isso temos que olhar mais para a palavra.
se esforçar mais para viver, não conforme o que achamos, o que queremos, mas conforme a vontade de Deus. É esse testemunho que nós vamos levar. É esse testemunho que vai nos acompanhar e que vai nos fazer ter um galardão lá no céu. E eu fico assim, muito assim, feliz, porque todas as vezes que Deus me dá uma palavra de correção, ela primeiramente serve para mim. E eu sou muito usado nesse sentido de correção. Talvez eu seja até mal visto por isso. Pouco me importa. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Eu tinha uma palavra totalmente diferente para trazer. Mas Deus queria essa palavra. Queria me despertar, te despertar, para sermos mais fiéis. Para não ligarmos para o tamanho da guerra. Se vamos ter que estar na linha de frente, que vamos para a linha de frente. E o que me assombra mais, que Deus tem falado muito comigo, é que eu tenho que amar a correção. Ame a palavra dura. Ame a correção. Ame. Não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra que nos direciona a amar. O pai corrige o filho que ama. Então, quando Deus usar uma pessoa ali para te corrigir, não endureça, não. Seja humilde. Não tenta justificar o seu erro, não. Ouça caladinho. E você vai ser bem-aventurado por isso. Que Deus continue falando no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Seja Urias, em nome de Jesus.